Meus prezados irmãos, a paz do Senhor. Pela infinita graça de Deus, estamos aqui nesta oportunidade para fazermos os nossos comentários da 11ª lição do nosso estudo Sermão da Montanha, os mandamentos do reino de Deus. O título da nossa lição, programado aqui para o dia 12 de março de 2023, é Um Convite e uma Exortação. Nós temos o texto áureo que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Está em Mateus 7 e o verso 13. A nossa verdade prática diz: Jesus exprimiu dramaticamente que a porta é estreita e que nos convém caminhar ao longo de um caminho apertado. Glória a Deus. Então, nós já vemos aqui de início que nós temos as opções, né, de entrarmos pela porta larga ou pela porta estreita. Trilharmos um caminho espaçoso ou um caminho apertado. Nós podemos escolher, mas o final deles é irreversível. O que nós escolhemos agora, nós teremos de viver futuramente dentro daquilo que nós escolhemos, ou seja, naquilo que nós plantamos, né? Conforme diz a lei da semeadura, o que a pessoa planta, ele colhe. Então, se você escolheu o caminho largo, Jesus alertou, né? Entrai pela porta estreita. Aqui nós temos um convite, né? E temos uma exortação. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, nessa lição nós vamos aprender por que se o final desse caminho largo é perdição, por que muitos são os que entram, né? E Jesus exprimiu dramaticamente, na nossa verdade prática, que a porta é estreita e que nos convém caminhar ao longo de um caminho apertado. Por que nos convém? Porque somente o caminho apertado nos conduz à vida eterna. O nosso texto aqui, registrado em Deuteronômio, no capítulo 11, do verso 26 ao 28, e em Mateus, no capítulo 7, do verso 13 e 14. Nós temos os objetivos. O objetivo geral da nossa lição é aprender que são poucos os que entram pela porta estreita e trilham pelo caminho da vida. Desculpa. E temos objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, mostrar que a porta estreita é Jesus e larga o mundo. Então, mostrar que a porta estreita é Jesus e a larga, ou seja, a porta larga, é o mundo. Em segundo lugar, nós temos conscientizar de que nós é que fazemos a escolha do caminho que vamos seguir. É o nosso livre-arbítrio, né? Em terceiro lugar, o terceiro tópico, né? O terceiro objetivo é entender que Jesus nos convida a seguir o caminho da vida. Qual é o caminho da vida? É o caminho estreito. Então nós vamos aprender aqui nesta lição o ensinamento do mestre no monte, na montanha lá, que ele ensinou para os discípulos e todos que estavam ali ouvindo. É uma parte importante desse sermão, quando ele fala, né, do caminho largo e do caminho apertado, a porta larga e a porta estreita. Algumas verdades que Jesus nos ensina no Sermão do Monte é que a vida é comparada a dois caminhos, que tem duas entradas, duas portas. Cada caminho tem sua porta, né?
A vida cristã, ela inicia pela regeneração. Ali nós vemos em João no capítulo 3, aquele encontro que o Senhor teve com Nicodemos, quando ele explicitou claramente, né, como deveria se proceder o homem que quer entrar pela porta estreita. É através do novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos e deixou registrado para todos, né? Importante vos é nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então é o caminho. Entrar pela porta é a regeneração. É o novo nascimento. É através de Cristo Jesus, da conversão. Você então entra na porta estreita. E a porta estreita, a porta de entrada é Cristo, né? Depois temos o caminho a seguir. O caminho é apertado. O caminho que nós vamos seguir é um caminho apertado, né? Paulo diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3 e o verso 14. Então nós sabemos que o caminho é o próprio Jesus Cristo. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. João 14,6 diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui no item 1, irmãos, que vai falar, primeiramente nesse tópico, nós vamos falar sobre a porta larga e o caminho espaçoso. Nós dividimos aqui a nossa lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos estudar sobre a porta larga, o caminho espaçoso. No segundo tópico nós vamos estudar a porta estreita e o caminho apertado. E o terceiro tópico nós vamos estudar sobre os 2 destinos. Está bem aqui, didaticamente esquematizado. Então nós vamos ver o primeiro tópico, a porta larga, o caminho espaçoso. A porta larga, vamos ver o que é a porta larga. Então a porta larga, ela a busca obstinada pelo o dinheiro e outros bens terrestres, mesmo sendo por meios ilícitos, desonestos e corruptos. A busca de facilidades para alcançar vantagem em tudo, mesmo que prejudique o próximo, o fascínio pelas conquistas políticas e a busca de posições e cargos de relevância, até mesmo em algumas igrejas, são exemplos daqueles que estão entrando pela porta larga. A porta larga dá entrada a um caminho espaçoso que conduz à perdição. E por ser larga a porta, muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13, né? Então nós vemos que todo esse fascínio, esse desejo de conquistar as coisas mundanas, terrestres, é a porta que faz com que a pessoa entre por esse caminho. É a porta larga que leva ao caminho espaçoso. O que é o caminho espaçoso? Aqueles que trilham por este caminho têm a mente controlada por Satanás. Porque são coisas do mundo e o mundo jaz no maligno e é dominada por Satanás, né? Sua mente está obscurecida para que não veja a verdade de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e consciências da carne. Efésios 2 e 3. Por causa da sua condição espiritual não regenerada, são incapazes de compreender e aceitar a verdade à parte da graça de Deus. Efésios 5 e 8. Portanto, praticar as obras da carne, cuja natureza pecaminosa com os seus desejos corruptos está ligada. Então está listada, né? Todas essas obras da carne, elas estão listadas em Gálatas 5, 19 a 21. Ali está todas as obras da carne.
no 22, já fala do fruto do Espírito. As obras da carne, Gálatas 19 a 21. Os irmãos podem conferir, não vou aqui ler para tomar tempo. Todas as obras da carne são aqueles que trilham por caminhos largos. O homem natural, isto é, o homem conforme ele se tornou em resultado da sua queda no pecado, é um inimigo alienado de Deus. O homem vive sem Deus no mundo. Efésios 2:12. O ser humano é inteiramente egocêntrico. Ele nada e em ninguém pensa, exceto em si próprio. Então, se ele é egocêntrico, ele vive nele mesmo, em si próprio, né? O seu ego está focado nele mesmo. Não lhe interessando outra coisa senão em seu próprio bem-estar. Esta é uma verdade acerca do ser humano. Ele anda no caminho largo e até mesmo de muitos que se dizem crentes e instintivamente são egocêntricos. O próprio eu ocupa o primeiro plano o tempo todo, porque o homem quer tudo para si. Glória a Deus. Então é o que fala o egoísta, né? O homem mundano, ele é egoísta, ele é avarento, ambicioso, invejoso, cobiçoso. Tudo ele quer para si. Isso aí lhe traz um grande prejuízo, né? Quanto a sua vida espiritual. E as pessoas nessa prática carnal mundana, ele está trilhando a passos largos no caminho largo. Deliberadamente no caminho largo. Porque não tem a sensibilidade espiritual. Não tem a revelação da salvação. E muitos ainda que mesmo que têm ouvido a palavra, têm desprezado a mensagem do Evangelho e têm trilhado por esse caminho mundano, né? Esse caminho da carne, esse caminho que conduz à perdição. Que Deus venha nos guardar, né? E nos dar o entendimento da salvação. Aleluia. E nós termos esse desejo, essa vocação, essa vontade de trilhar o caminho que é andar em Cristo Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, sua morte moral e espiritual ocorreu imediatamente. Vemos aí em Gênesis 2:17, ao passo que a morte física veio posteriormente, quando ali Adão relata, quando ele morreu com 930 anos, se não me engano, né? Foi a morte física de Adão. A morte moral constitui na morte da vida de Deus dentro deles, quando a sua natureza se tornou pecaminosa. A morte espiritual destruiu a comunhão que antes tinha com Deus. Depois do pecado de Adão e Eva, toda pessoa ao nascer entra nesse mundo com a natureza pecaminosa. Romanos 5:12. Portanto, somos convidados a entrar pela porta estreita, que é o próprio Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Por isso, irmãos, nós temos que entrar pela porta estreita, porque o homem, na sua vida natural, deliberada, ele já está trilhando caminhos, já entrou pela porta, ele já nasce na porta larga. Então ele tem que se converter, tem que ser regenerado, que é uma decisão importantíssima que a pessoa toma no decorrer da sua vida, de um novo nascimento, ou seja, de uma vida espiritual em Cristo, que anula a velha natureza, o pecado hereditário que vem de Adão e Eva.
Então é necessário que a pessoa tome essa posição. A porta estreita. Jesus afirma que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida. Se escolhermos entrar pela porta estreita, há certas coisas que teremos de deixar de lado. E ao ultrapassá-la, inauguramos nossa vida cristã. Você passando pela porta estreita, você inaugura a sua vida cristã. Você passou numa porta estreita. João capítulo 1, verso 12 diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber os que crêem no seu nome. Então, quando você toma essa decisão, você entrou por Cristo para trilhar nesse caminho que conduz a Deus. Você aceitou Jesus, tomou Jesus como seu Senhor e Salvador, você passou a ser filho de Deus. E agora, nesse mundo que jaz no maligno, você vai trilhar, você vai seguir um caminho que é um caminho contrário a tudo que o mundo oferece. Por isso o caminho é apertado, porque vai ser um caminho de renúncia, onde você vai deixar tudo que o mundo oferece de aprazível segundo o mundo e trilhar num caminho de renúncia, ou seja, que renuncia o seu próprio ego, que renuncia todas as obras da carne, que renuncia todas as ofertas que o mundo oferece. E você vai trilhar levando unicamente a sua cruz. Conforme Jesus diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque nós vamos trilhar um caminho especial, glorioso, o caminho que Jesus trilhou nesse mundo. Então, a primeira coisa que precisamos deixar para trás é aquilo que denomina mundanismo. Deixamos as multidões e a maneira de viver do mundo, né? Conforme aqui diz na nosso texto aqui, 7, 13 e 14. Desculpa. Quando entramos pela porta estreita, nos tornamos indivíduos excepcionais e incomuns. Temos de deixar de lado, de fora, o nosso próprio eu, que é mais importante que as coisas do mundo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16 e 24. Então, entrando assim pela porta, né, nós já vimos aqui o que nós temos de deixar, renunciar, e vamos então passar a trilhar o caminho. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O caminho é apertado e precisamos deixar muitas coisas de lado. A maneira de viver do cristão é difícil, embora seja gloriosa e maravilhosa, porque vivemos como o próprio Jesus viveu. O padrão é muito elevado. Irmãos, é um padrão muito elevado. Para o mundo, os crentes são fanáticos. Os crentes são desprezíveis. Mas, no âmbito espiritual, é um caminho glorioso, é um caminho elevado. Essa é a vida mais elevada que jamais foi descrita diante da humanidade. E por causa do fato de que é tão difícil, ela é estreita e apertada. Somos os que acertam com ela. Mateus 7,14. Envolve sofrimento, somos perseguidos. Lá no capítulo que é a galeria da fé, ali o autor coloca aqueles homens que trilharam o caminho cujo mundo não era digno de recebê-los.
mas eles são colocados num nível de pessoas especiais. O mundo não era digno de tê-los, de recebê-los. E assim o Senhor, ele considera todas essas pessoas, né, bem-aventurado, né, os que sofrem por causa da justiça, né? Mas para que nós possamos alegrar e regozijar, porque grande é o nosso galardão no céu. Então Jesus é o caminho, o próprio Senhor Jesus foi rejeitado pelo mundo, foi odiado por homens e mulheres, simplesmente por haver sido o que foi. Diz o apóstolo Paulo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então é porque nós, assim como Jesus foi perseguido, os profetas que foram antes de nós foram perseguidos porque defenderam a causa do Mestre. Então nós também seremos perseguidos, né? Porque estamos trilhando esse caminho que é o próprio Cristo. Jesus é o caminho, João 14:6. Se é certo que com ele padecemos, Romanos 8:17, para que com ele também seremos glorificados. Jesus sofreu e nós que o seguimos sofreremos também. Esse sofrimento é considerado um sofrimento em conjunto com ele. Aí o apóstolo diz: regozijai-vos, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, nós temos aqui à frente daqueles que seguem pelo caminho estreito, está Jesus. Ele é o nosso guia, ele vai na frente, né? Ele, conforme diz em Romanos capítulo 12, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós devemos olhar para Jesus e seguir Jesus, que tendo em vista o gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta da cruz, toda a ignomínia, né? E assentou-se à destra de Deus nas alturas. Então ele nos convidou: segue-me, e afirmou: tome a sua cruz e siga-me. Este é o grande encorajamento para seguirmos pelo caminho apertado. É um convite para que vivamos como ele viveu e para que nos tornemos cada vez mais parecidos com ele. Paulo se regozija porque lhe é permitido participar dos sofrimentos de Cristo. Então nós somos participantes desse sofrimento. Filipenses capítulo 1, verso 19, o 3 e o 10. No terceiro tópico, nós temos aqui os dois destinos. Primeiro, né, nós temos a morte eterna, é um destino para os que estão trilhando pelo caminho largo. Vimos que a porta larga dá entrada a um caminho espaçoso que conduz à perdição. Nós temos aqui os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9:17. Então já está decretado. Se não serviu a Deus, certamente o destino é o inferno. E quem não serve a Deus está trilhando no caminho largo, praticando todas as obras da carne. A Bíblia diz que quem não crê em Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. O apóstolo Paulo afirma que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, Apocalipse 20:15. O próprio nome indica, é um lugar de sofrimento inimaginável, eternamente separado de Deus. Lucas 13:27 e 28. Irmãos, compensa nós tomarmos
essa decisão. Aqui Jesus faz esse convite, né? Jesus exprimiu dramaticamente que a porta é estreita, que nos convém caminhar ao longo de um caminho apertado. Jesus, ele dramaticamente está nos fazendo esse convite. Ele exprimiu: entrai-vos pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A porta estreita é a porta. E apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Por que todos que sabem que somente pelo caminho estreito, passando pela porta apertada, né, é que conduz à vida eterna, e são poucos que entram por ela? Mateus 7,14. O número dos justos em comparação aos que trilham caminhos espaçosos é bem menor, porém esses terão vida eterna e glória. 2 Coríntios 4,17. E repousarão em Deus. Hebreus 4,9. Todos os salvos receberão o seu galardão no céu, proporcionalmente às suas obras que fizeram na terra, e terão um novo nome dado por Deus. Apocalipse 3,20. Então, quando chegar agora, que cremos está muito próximo, por todas as coisas que têm acontecido nesse mundo, nós acreditamos que o juízo de Deus está vindo sobre a terra. Assim como foi nos dias de Noé, que comiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, conforme foi também no dia de Ló. Assim será na vinda do Filho do Homem. O arrebatamento da igreja está próximo. Então ali todos que têm optado por estar trilhando nesse caminho apertado, renunciando a si mesmo, fazendo a vontade de Deus, eles receberão a sua recompensa no tribunal de Cristo, porque as suas obras são feitas em Deus. A atividade celestial será um serviço incansável e de total liberdade. Reinará alegria, paz e felicidade, e haverá um íntimo relacionamento com Deus no paraíso, e as portas da cidade estarão sempre abertas. Apocalipse 21, 25. Por que, irmãos? Porque você, amigo ouvinte, rejeita agora essa salvação, sabendo que a vida eterna está à frente, o destino eterno está à frente. Jesus está convidando: entra pela porta estreita. Agora é de graça essa salvação. Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, para que tenhamos essa oportunidade de alcançar a nossa salvação. É um pequeno esforço, é um sacrifício que compensa, é um caminho elevado, de um padrão maravilhoso, de um alto padrão, onde Cristo trilhou. É um caminho de justiça, um caminho de verdade, um caminho de retidão diante de Deus. Um caminho onde nós refutamos todas as obras da carne e cultivamos em nós mesmos o fruto do Espírito. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fé, a temperança, a mansidão. Contra essas obras, contra a lei do Espírito, não existe a lei mundana, a lei material, né? Porque elas são feitas pelo amor que procede de Deus. Porque Deus, ele derramou do seu Espírito, né? Mostrando o seu amor para conosco. Então nós temos dois caminhos e uma escolha. Cada ser humano tem total liberdade para escolher o caminho que deve seguir. Porém, o destino é irreversível, não haverá volta. Todos são responsáveis perante Deus.
Eu quero ler aqui em Jeremias, no capítulo 17, e o verso 30, e o verso 10, 17, 10 de Jeremias. Diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo o pensamento, os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vamos aqui também para o capítulo 32. Capítulo 32 e o verso 19, que diz: Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Glória a Deus. Nós vamos receber a recompensa de todo o nosso trabalho. A salvação é de graça, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas as nossas obras nós vamos receber a recompensa de tudo que fizemos aqui na terra. Então todos os salvos serão recompensados no tribunal de Cristo, porque quem nos recompensará é o Senhor Jesus. Ele diz: eis que o meu galardão está comigo, e eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a escolha é nossa, irmãos. Aleluia. Vamos escolher o caminho que conduz à salvação. Porque nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, né? E cada um vai receber o seu galardão, conforme tiver feito. Está registrado em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o verso 10. Louvado seja Deus. Vamos para a conclusão, irmãos. A conclusão diz assim: há duas portas, dois caminhos, dois destinos, e ao homem lhe é dado a liberdade de escolher. A porta larga é o caminho, a porta larga e o caminho espaçoso conduzem à perdição eterna. Porém, a porta estreita e o caminho apertado leva à vida eterna. Evidentemente que trilhar por um caminho largo é mais fácil. Segue-se as facilidades que o mundo oferece e os prazeres carnais. Todavia, o caminho estreito requer renúncia do eu, abandono do mundo, demanda responsabilidade e compromisso na vida espiritual e obediência à palavra de Deus. Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que todos que estão nos ouvindo essa palavra possam hoje fazer uma reflexão da sua vida e tomar uma posição acertada, que é entrar pela porta estreita. Ninguém no mundo ele entra pela porta estreita se ele não tomar uma posição, uma decisão de receber ou de aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Jesus é a porta. Você pode dizer: mas eu tenho Jesus. Mas você está obedecendo? Você está seguindo a palavra de Deus?
Você arrependeu dos seus pecados. Você deixou os prazeres do mundo. Você tomou uma posição. Porque à medida, no momento que você tomar essa posição, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Você teve os seus pecados perdoados. Você entrou nesse processo da regeneração, do novo nascimento, que é nascer do Espírito. Aquela vida eterna que o homem tinha lá no Jardim do Éden, que perdeu no seu pecado de desobediência, Jesus veio para nos trazer novamente essa esperança de religarmos em Deus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Efésios capítulo 1, verso 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Romanos, no capítulo 3, verso 24, diz: sendo regenerados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E o verso 25 de Romanos, no capítulo 3, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus tem sido paciente, esperando que você tome essa decisão. A minha preocupação está muito grande com as pessoas que estão vivendo desapercebido no mundo, nesses dias que os sinais se tornam tão evidentes da volta de Jesus. Eu faço um apelo: conserta a tua vida com Deus. Faça um propósito com Deus. Receba Jesus no seu coração. Arrependa dos teus pecados. Peça perdão a Deus. Entra pela porta estreita. Renuncie o mundo e trilhe o caminho apertado, porque é uma decisão nossa. Mas o final, conforme nós vimos aqui, né? A vida eterna, ela é segundo o que nós decidimos. Então, que Deus abençoe, te ilumine e te revele essa salvação tão preciosa. Deus abençoe toda a igreja, no nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.